Para a digestão, vim dar um salto à Enoteca da Quinta da Avessada. Estou aqui com o Luís Barros. Eu vou começar por uma coisa que não tem propriamente a ver com este espaço aqui, mas que tem a ver com esta terra onde nós estamos, que é Favaios, e que é uma terra que mostra bem o que a força do grupo consegue. É uma terra de gente unida. É sim, pode-se dizer mesmo isso, porque Favaios é uma pequena aldeia, somos 1500 habitantes e neste momento trabalhamos todos juntos nestes 1000 hectares de área plana, o único planalto do Douro, para produzir perto de 30 milhões de garrafas nos dias de hoje, as garrafinhas pequeninas. Tudo isso começa Estamos a falar do Moscatel, não é? Do Moscatel, exatamente. Tudo isso começa com 6 famílias, portanto, as 6 famílias, 6 armazéns a produzir o Moscatel com o mesmo nome, Favaios, só que eram Favaios do Zé ou Favaios do Manel. Era muito difícil vendê-lo num mercado tão pequeno, que era o norte do país naquela altura. Então resolveu-se unir as 6 famílias, criando o primeiro armazém da adega cooperativa de Favaios. Rapidamente a adega foi crescendo. Neste momento somos 502, 504 famílias, portanto, o que representamos os 1500 habitantes, todos juntos com um objetivo. Termos um produto, que é o Moscatel, termos uma marca, que é o nome da nossa aldeia, Favaios. E o sucesso de um é o sucesso de todos. Luís, porquê é que este vinho, que é um vinho doce, é tão diferente do vinho do Porto, que também é um vinho doce? São vinhos licorosos, portanto, em que as fermentações não decorreram até ao fim. Nós preparamos as fermentações com a adição da aguardente vínica para conservar o açúcar natural da uva, que é a frutose. A diferença do Moscatel, deste que estamos a provar para os vinhos do Porto, é que o Moscatel é um monocasta. Isto significa que ele é produzido só com um tipo de uva. É só uma uva, só um aroma. É mais fácil de ser consumido, é muito floral em nariz, é muito frutado em boca e tem muito menos álcool, digamos assim, que o vinho do Porto. Portanto, porque ele só tem 17 graus. O vinho do Porto é feito da mesma forma, sim, mas com no mínimo 3 tipos de castas, tintas ou brancas. Porque há vinho do Porto branco, não podemos esquecer. 3 tipos de castas vai-nos dar 3 tipos de aromas básicos, vai-nos dar uma grande complexidade. Por norma utilizamos mais aguardente no vinho do Porto. Porquê? Porque o vinho do Porto, a uva tinta não produz tanto açúcar como a uva do Moscatel. Portanto, nós adicionamos um pouco mais de vinho de aguardente, tendo um vinho com 19 a 22 graus. Isto é muito interessante, porque enquanto o Moscatel só tem 17, o vinho do Porto joga com os mercados. Se formos para o mercado britânico, 22 graus de teor alcoólico. Se formos para o mercado Brasil, ou América do Sul, ou Estados Unidos, já vamos para os 19 graus de teor alcoólico. Tudo depende dos mercados e nós podemos trabalhar com isso. Vinho do Porto, a complexidade é muito maior. Nós podemos notar vários aromas correspondentes às diversas castas que são utilizadas. E deixe que lhe diga, os melhores vinhos do Porto são aqueles que são produzidos com castas que nem o anólogo sabe. Porque as vinhas são tão antigas, são tão velhas, que ele olha para a videira e diz, bem, o que é que eu tenho aqui? Nem ele consegue entender. Isto é giríssimo. Que casta é aquela? Que tipo de uva é aquela? Exatamente. Portanto, aqui deste lado temos vários tonéis. Já agora, comece por perguntar uma coisa. Qual é a diferença, eu acho que é uma questão de tamanho, mas não tenho a certeza, entre um tonel e uma barrica? É mesmo isso, a diferença está no tamanho. Um tonel é muito maior, portanto, um tonel é algo que leva acima dos 5.000 litros de vinho. Os nossos tonéis levam perto de 30.000 litros. A barrica... há vários tipos de barrica. Há barricas de 600 litros, 650 litros. Como estas que estão aqui. O que nós estamos a ver aqui atrás são barricas. E depois ainda há a pipa. A pipa é a medida. Portanto, a medida do Douro é de 550 litros. Dizemos uma pipa de vinho representa 550 litros. Acima de 550 litros até perto dos 1000 são barricas, acima dos 1000 são tonéis. São os grandes.
O vinho do Porto e os vinhos todos que saíam daqui desta região iam nos barcos, claro, Sim. em barricas, Em não iam em barricas. tonéis. O barco Rebelo, o maior barco fluvial do país, chegava a levar 200 pipas de vinho para as caves de Gaia. Uma loucura, era um barco muito grande, numa trajetória muito difícil de fazer. O rio era muito perigoso, com muitos rápidos e alguns baixios também. Mas era importantíssimo controlar a quantidade de vinho produzido no Douro e a qualidade deste vinho. Não nos esquecemos que o vinho do Porto tem várias categorias, desde os vintage, de leite bottle vintage, aos rubis, simples, tawnies, por aí fora. Essa rotulagem ou essa classificação é dada após, o controle em Vila Nova de Gaia. Qual é o vinho mais antigo que está aqui? Bom, está mesmo atrás de nós. É o vinho do meu bisavô, com perto de 120 anos de idade. Isto são os moscatéis favais, isto é um pouco da nossa história, da cultura que está aqui guardado. Não vendemos este vinho, digamos assim. Este é um vinho de leilão. Nós só abrimos Quanto as é que pipas... pode custar um vinho deste? Só para as pessoas terem uma ideia. Bom, nós abrimos a pipa na Páscoa, que é quando o seu padre cá vem. Isto faz parte da nossa cultura. O padre da nossa aldeia vem aqui e o primeiro copo é para o seu padre. Ele só bebe um bocadinho, mas rapidamente pega na água benta e aleluia, aleluia. Todos ficamos abençoados por mais um ano. Portanto, ele benze o vinho. Tem que benzer primeiro o vinho. Benze o vinho e as pessoas que estão aqui com ele naquele momento. Depois enchemos 4 garrafas. 2 garrafas é para todos bebermos. As outras 2 vão para o leilão. São garrafas de meio litro que podem custar, são leiloadas entre os 800 a 1.200 euros por garrafa. Esse dinheiro reverte todo para instituições de caridade. Nós temos um problema no envelhecimento de vinhos, que é as madeiras. Portanto, a própria barrica, que estamos aqui a falar, bebe mais que um homem. É uma barrica? É uma barrica, porque ela está sempre a respirar, ela está sempre a pingar. Há quem lhe chame a parte dos anjos. Os anjos também bebem. Ou seja, a parte que a madeira absorve, Exatamente. que bebe, Vai para os anjos. é a parte que os anjos bebem. Ora bem. Nós dizemos muito isso. Eles também têm que beber, não é? Claro. Então bebem este ressoado, este respirar das pipas. Bom, mas face este desgaste que a madeira faz no vinho, temos que, de 4 em 4 anos, retirar um pouco de vinho do pai para o avô, agitamos tudo, do avô para o bisavô. Aqui é que está o segredo. Ou seja, eu não sei se vou dizer um disparate, mas nestas barricas estão vinhos de épocas diferentes, tiro um bocadinho daqui, ponho aqui, daqui, ponho ali. É assim? Está correto. O que é original é os sedimentos. Isso é que é o mais importante. O que é original dentro desta pipa é quase mais de um quarto de barrica, digamos, que são os sedimentos originais. Este sedimento é que tem perto de 120. Este tem uns 120 anos. Quando eu digo o vinho que lá está perto de 120, por causa disso mesmo. Por causa de uma mistura que nós temos que fazer a um vinho de lote. Caso contrário, o álcool evaporava, os anjos iriam beber tudo, os açúcares concentravam e transformava-se numa gelatina. Perdíamos o vinho. Por isso temos sempre que o refrescar. E há uma coisa qualquer, uma curiosidade com as aranhas e com as teias de aranhas. O que é isso? Bom, como podem reparar, não há um mosquito aqui neste espaço. E não há luzes, aquelas setor em caçadores ou os químicos. Bom, é uma curiosidade que é... Num sítio de vinho não há mosquitos? Por norma não. Não há mosquitos, porque a aranha detesta vinho, mas adora o mosquito. O mosquito adora a doçura do vinho, dos nossos licorosos. Então a aranha sacrifica-se fazendo uma teia à volta do pingo. Há um bocado falamos que as pipas bebem mais que um homem. Elas estão sempre a pingar. Então onde pinga, a aranha faz ali uma teia e fica à espera, sofrendo porque ela detesta vinho, mas à espera que o mosquito vá atrás desta gota e ali fica preso. Portanto, não se preocupe porque deste lado não há aranhas, porque não há que comer. O vinho está desta parede para trás. Portanto, é raríssimo apanharmos uma aranha neste lado, mas ali de baixo, depois tem muitas aranhinhas pequeninas que estão à espera que os mosquitos... Bom,
Cheguem No até verão elas. há E são imensos mosquitos sempre. Sim, isso Quem tudo. sofre, como eu, com os mosquitos, o melhor é vir dormir aqui para baixo destas pipas. Pipas não, túneis. Túneis. São curiosidades, porque se quiser saber se a pipa ou o túnel tem vinho, mesmo antes de a abrir, basta olhar para a barriga delas e ver se tem alguma taça. Talvez tenhamos encontrado aqui uma forma das pessoas que são muito picadas por mosquitos deixarem de ser. Comecem a pensar num modo de aproveitar um vinho doce para afastar os mosquitos da vossa pele. Eu queria que o Luís nos explicasse o que é que acontece quando estes túneis vão perdendo o líquido que lá têm dentro. Quando a madeira seca, o que é que acontece, Luís? Bom, quando não temos líquido dentro, neste caso os nossos moscatéis, as madeiras começam a mingar, as madeiras começam a secar. Começam a reduzir o tamanho. Exatamente, deixando os seus aros, portanto, estas armações de ferro, soltos. Então, se repararem, existe aqui um espaçamento entre o aro e a própria madeira. Sim, sim. Isto requer um trabalho de tanoaria constante, porque, caso contrário, ela vai se desfazer. A madeira vai ficar de tal maneira mingada e seca que ela acaba por tombar. Portanto, o túnel desfaz. Ainda há tanoeiros? Olha, uma boa pergunta. Começa a ser difícil encontrar os tanoeiros. Os tanoeiros, neste momento, têm 60, 70 anos. Não estou a chamar velhos, mas o problema é que não temos os novos. Os de 20. Que apareça gente nova para aprender esta arte tão necessária ao vinho, a tanoaria. Acha bem brindarmos a isso? Acho muito bem. Estamos mesmo a precisar deles. Luís. Obrigado. E assim também. Saúde.